paz do Senhor. Meu nome é Irmão Marcelo e hoje eu vou falar sobre um tema muito problemático para muitas pessoas e emblemático na nossa sociedade. Esse tema é referente a uma situação: os incapacitados. O tema é os incapacitados. Nós nascemos sobre deveras regras e costumes numa sociedade contemporânea. E vemos que a sociedade, apesar da sua tecnologia e desenvolvimento, ela ainda continua dependente de alguma coisa que venha aumentar ou realizar uma satisfação ou um sonho na nossa vida. Deveras devemos saber que também a Bíblia nos adverte que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas, falsos pastores, e todos nós que ouvimos a palavra de Deus, escutamos isso quase todos os dias. E muitos desses que falam sobre os falsos pastores podem ser aqueles que potencialmente são os falsos pastores ou mesmo os anticristos. Porque anticristo já tem muito sobre a terra, pregando um evangelho totalmente cheio de cereais, frutas, legumes, presentes, coisas materiais que satisfazem o ego humano. Mas será que Jesus é uma caixinha de surpresa? Detalhe: na nossa emoção, nós imaginamos que Deus, propriamente Deus, é um ser superior. Nós temos essa ideia, que Deus é um ser superior. Pelo menos eu creio nisso, que Deus é um ser que é impenetrável, incapaz de nós imaginarmos Deus e de compreender os seus pensamentos, que são muito mais altos do que o nosso. Isso deveras eu sei que todo ser humano pensa assim. Porém, o que eles não conseguem encaixar é que eles dependem de alguém que possa colocar essa palavra dentro da cabeça deles. Que na verdade eles dependem que alguém realize todas as suas frustrações. Quando pensamos em Deus, pensamos em resolver os nossos problemas. Isso é com todos nós. Acontece comigo, acontece com todo ser humano. Quando nós pensamos em Deus, pensamos em resolver os nossos problemas. Mas, é como eu acabei de falar, nós, muitas das vezes, somos incapazes de compreender a nossa própria capacidade de vencer certas situações. Por deveras, pela doença que nos aflige, pela nossa infelicidade, pela nossa desconfiança e às vezes talvez pelo nosso desprezo. E cada situação é uma vírgula, uma etc. que fica dentro do nosso pensamento, até onde eu posso ir. E essa incapacidade nos leva a crer em certos elementos que são associados à religião. E olhamos a religião como fosse a nossa única porta para realizações. E de fato, há homens de Deus que pregam o verdadeiro evangelho. Mas é como uma vez já disse, são muito poucos e estão espalhados por aí. É muito difícil. Às vezes você vê uma pessoa toda adornada de terno, gravata, aí a pessoa olha, ele vai olhar, principalmente as pessoas vão notar a figura de quem está pregando. Como ela está pregando, o que ela está vestindo. Vocês podem reparar que eu estou vestindo uma blusa comum, mas a blusa não fala. Mas se eu tivesse talvez de terno, num estúdio, numa igreja, talvez, uma igreja cheia, lotada, com muita gente, talvez a minha audiência, porque o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte: o público em si da igreja são as mesmas pessoas que vão para clubes e festas, aniversários, praias e outras religiões, espírita, católico, budista, seja o que for. Eu não vejo diferença nenhuma. Mas à vista de algumas pessoas, as pessoas que são crentes, elas
elas veem pessoas que elas têm uma mudança completa na sua vida. Não, aquela pessoa é crente, então ela é assim, assim, assim. Não, aquela é crente, aquela não. Mas acontece que isso não enriquece o nosso desejo. Nós pensamos assim, mas o desejo de cada um não muda o caráter quando a igreja entra na vida da pessoa, porque a igreja não muda caráter. Então o desejo da pessoa permanece, porque muitas pessoas vão para a igreja para obter soluções diversas. Eu não vou falar quais, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E às vezes as frustrações na vida de muitas pessoas que não alcançam, por quê? Porque elas veem dentro da igreja a finalidade ou a capacidade de alcançar aquilo que elas mesmas são incapazes de fazer. É essa incapacidade que limita o ser humano. E quando nós nos limitamos, nós nos colocamos sobre a parede da imaginação. O que é a parede da imaginação? Quando nós imaginamos que não podemos atravessar aquela barreira. É uma parede. Aquilo é uma barreira. Você pode encarar como um muro, você pode encarar como qualquer outra coisa. Para mim, é um impedimento. Muitas vezes, você é um impedimento. A Bíblia diz aqui em João 15,7, assim: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedide vos será feito. O grande fato é o que será esse tudo? Esse é o grande problema, porque nós somos uma máquina, E muitas das vezes essa máquina, esse cérebro, já foi programado para cometer alguns erros, falhas técnicas. Porque todos nós, apesar de você olhar, mas somos carne e osso, nós não somos uma máquina. Não, nós somos uma máquina. Uma máquina que fomos reproduzidos durante gerações. Tivemos os nossos antepassados, e está dentro do nosso DNA conhecimento que de pai para filho, costume que passou, e aquele costume talvez seja uma barreira na sua vida. Já parou para pensar que o modo de vida que você vive faça você incapaz de compreender que você é mais do que você pensa? Talvez seja isso que te falta. Uma autoconfiança, uma alta proporcionalidade. Porque nem todo mundo veio para adquirir todas as coisas que possam alcançar. E às vezes eles frustram seus corações. Quem pensa no muito, não fica no pouco. Talvez nem fique no pouco. E tem pessoas que pensam no pouco e às vezes nem ficam no muito. E vice-versa. Talvez você consiga. Mas isso é proporcionalidade da vida. Porque nós somos propensos a qualquer coisa, em qualquer situação. Você pensa em sair com a tua família, ou você solteiro, dar um passeio, pegar a sua moto, o seu carro, e você tem uma trajetória. E durante o caminho, alguma coisa acontece que lhe afeta na sua emoção. Um palavrão, um xingamento, uma discussão, ou qualquer lugar que você vá, nós somos propensos a emoções. E dependendo da personalidade e da probabilidade, a assistência àquela situação, você talvez não esteja capaz de dar assistência necessária, ou uma reação que seja gradativamente qualificada para o efeito positivo e às vezes possa surgir negativamente. Ou talvez você não reaja, volta para casa, como diz o velho ditado, não levar desaforo para casa. E você leva aquele desaforo para casa e aquilo fica martelando na tua mente, no teu coração o dia inteiro. E você, poxa, por que eu não fiz isso? Por que fiz aquilo? Ou talvez a possibilidade da probabilidade do arrependimento bate na emoção do ser humano, principalmente aquele que tem uma renda mínima. Vamos dar um exemplo. Você tem uma bicicleta, você pintou, reformou aquela bicicleta, fez tudo naquela bicicleta. Aí chega um dia,
você junta um dinheiro, aí pensa em comprar um carro, uma moto, e aí vai vender aquela bicicleta. Aí, às vezes você na hora, você queria X e acabou vendendo por Y. E depois, lá na frente, você pensa, caramba, eu podia ter esperado mais para poder adquirir mais. E isso se chama, sabe o quê? Arrependimento. Aí vem o ponto. Como nós podemos chegar a Deus? Prestem bem atenção. Como nós podemos chegar a Deus, mesmo sendo o Espírito Santo, por mais que você diga, mas ninguém fala com Deus, mas a Bíblia diz que temos o nosso Santo Consolador, o Espírito Santo de Deus, né? Então, o Espírito de Deus e Jesus é uma pessoa só. Então, essa probabilidade de você chegar a Deus, ela pode ser conveniente, né, ou inconveniente. Por quê? Porque existem vários fatores emocionais. Você joga com a vida, você joga com a proporção, né? E a ocasião nem sempre faz a pessoa tornar-se a realidade. Ou, como diz o ditado, né? A ocasião faz o ladrão. Tá? Isso é proporcional para cada ser humano. Porque todos nós vamos ter alguma forma de querer resolver o problema na hora. Cada um pensa em resolver. A probabilidade de resolver os nossos problemas, ela é de 100 a 0. Qualquer ser humano. Então nós estamos num jogo contínuo. Aquele que joga a melhor carta, tá? Um exemplo, tá? Não estou falando sobre baralho. Mas aquele que tem e joga a melhor carta, pode ser para você, tá, a melhor decisão da sua vida ou a pior decisão da sua vida. Porque a carta mal escolhida, ou então a decisão mal escolhida na sua vida, pode lhe proporcionar vários tipos de problema. Mas aí eu lhe pergunto, existe alguém que pode 24 horas saber o que vai acontecer no seu futuro? Imediatamente que não. Você é uma pessoa pragmática, você é uma pessoa que faz uma reforma do seu carro, né? Você é muito cuidadoso, mas isso não lhe impede do seu carro dar um problema, isso não lhe impede do pneu do seu carro furar, isso não lhe impede de um fusível queimar, porque estamos lidando com máquinas. E nós somos propensos às emoções. E aí botamos na cabeça, não foi feito de forma direita, alguma coisa foi feita de errado, tem que se mudar isso. Não, agora eu vou procurar fazer da melhor forma para acontecer, para não acontecer mais. Isso, independente de rico ou pobre, mas é pior com o pobre. Por quê? Porque o pobre, né, ele tem, né, vamos imaginar esse frasco de cola aqui. Vamos imaginar que isso aqui é um mês. Aí, qual for a média do seu salário que você ganha, se for aqui, você tem uma probabilidade de gasto até aqui e até aqui. Se você não tiver uma reserva maior, o que vai acontecer? Você vai talvez ultrapassar e ficar endividado. Então, para o pobre, a situação ainda fica mais difícil. Porque essa probabilidade de ele manter qualquer coisa na sua vida, tá? Principalmente, como se fala, num bem material, que talvez você vá na igreja e queira adquirir, mesmo que você saiba que você não tem como manter. Aí, digamos, Deus é tolo? Não, Deus me deu um carro, Deus me deu um Fusca, Deus me deu uma Ferrari, não importa. Você acha que Deus é uma caixinha de surpresa? Que está o tempo todo para lhe servir? Ou então Alibaba, né? Espreguei a lâmpada, Aladim, e tem os Alibabás, aí tem os 40 ladrões, né? E aí você chega, pega, esfrega a lâmpada e sai ali um gênio que você tem direito a 3 pedidos. Parece engraçado, né? Parece que eu estou falando uma piada, mas nós somos propensos a isso. Por incrível que pareça, essa imaginação nossa é que faz que a gente não perceba que nós estamos vivendo uma fantasia. Mas mediante a tudo isso, até a roupa que você veste, né? Até o ventilador, o ar-condicionado, o carro, a cor que você... não deixa de ser uma fantasia, uma alegoria. Não deixa de ser uma fantasia. E aquela fantasia pode proporcionar para você, tá, no momento aparente, uma coisa boa, mas depois aquilo passa. Porque as coisas materiais, elas são passageiras na nossa vida. Então a pessoa que vai para a igreja,
mediante a essa situação, são pessoas frustradas. A maioria delas são pessoas desiludidas. Porque toda pessoa que vai para a igreja para resolver problemas pessoais e sociais, eu te digo uma coisa, você está perdendo o seu tempo. Meu nome é irmão Marcelo e vou te provar por quê. Olha só, primeiramente, vamos pegar aqui no livro de 2 Timóteo 1:9, e vocês vão compreender, simples, sem muitos versículos, sem muito blá blá blá, direto ao ponto. 2 Timóteo capítulo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Aí quando a pessoa pensa em obras, ele pensa logo assim, não, meu irmão, isso aí é relação de obra de Deus. Não. Veja bem o versículo e analise. 2 Timóteo 9, que nos chamou. Quem te chama é o Espírito de Deus. Você não se chega a Deus. Quem nos escolhe é Deus. Nós não escolhemos a Deus. Vou lhe provar. Na Bíblia. Só um minuto, por favor. João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para dar fruto, a fim de que tudo quando em meu nome perdides ao Pai, eu lhe vos conceda. Mas o que é esse tudo? Será que é um carro? Será que é uma casa? Será que é uma roupa? Será que é um corpo, malhado, Será que é músculo? Não. Será que é um corpo virtuoso? Será que é aparência física, cabelo? O que seja. Logicamente que não é nada disso. Prestem bem atenção agora que estou voltando ao capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Prestem bem atenção. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou. Bom, ele nos salvou. Como diz lá em João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para que desse fruto. Se ele te nomeou, é porque ele te escolheu. Se ele te escolheu, é maneira do que Deus propôs ao homem. Isso não significa que você não possa ter um carro, ter uma moto por causa disso. Porque isso talvez seja as condições financeiras que Deus permitiu que você tivesse os bens. Não pense Deus como um bem material. Não pense Deus com a probabilidade de alcançar um bem material. Tudo isso são ilusões humanas e fantasias que estão embutidas nos costumes dos nossos folclores, que estão embutidos dentro dos desejos numa caixinha de surpresa. Isso você encontra nos desenhos animados de Walt Disney, nos filmes de Walt Disney, assim também como aquela Convenção de Genebra, onde todos se reúnem para a paz, e na verdade é um jogo de interesse multilateral. Meu nome é irmão Marcelo e vou definir uma coisa para você. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então qual é o propósito de Deus na vida do ser humano? Esse é o problema que as pessoas não entendem. Porque os pensamentos de Deus, como eu falei anteriormente, são mais altos do que os nossos. Então como nós podemos imaginar que Deus, como seria Deus? Como nessa probabilidade que nós colocamos aqui de 0 a 100, de alcançarmos alguma coisa, como a nossa imaginação fértil, podemos acreditar numa pessoa que teria uma probabilidade de mais de 100% de garantia de você participar de uma campanha, ficar rico, de você participar de uma campanha, arrumar um bom casamento, de você participar de uma campanha e viver uma vida feliz, de você participar de uma campanha e ser bem sucedido ou ficar curado. Vos digo que tudo isso é mentira. Se a igreja que fala com você que ela cura, ela abençoa, que ela faz e dita, ela está mentindo. Essa igreja é a igreja mentirosa, é a igreja de Satanás. Essa é a igreja do diabo. Quem é o diabo? É o ser humano, é o homem. Porque não precisa o diabo vir para fazer o que o homem já faz. Nós, se fosse assim,
não haveria sentido haver cadeias e prisões. Prendia-se o diabo e resolvia-se o problema. Parece até cômico, né? Mas não é. Porque geralmente a gente cria muita fantasia. Não, meu irmão, sou o diabo. Isso aí é macumba. Mas por que as pessoas falam isso? Porque elas vivem de folclore. Elas não vivem de Bíblia. A Bíblia em nenhum ponto. Eu quero que alguém aí prove e escreva aí no título do vídeo, né? Compartilhe o meu vídeo. Falem com todo mundo. Eu quero que compartilhem e digam. E façam a pergunta a vocês mesmos. E procurem na Bíblia. E eu desafio qualquer pastor do mundo me provar que o povo de Deus é encantado pelo diabo. Porque o dia que o diabo sair da igreja, da boca desses pastores, eu te digo que nem eles vão ficar lá, quanto mais suas ovelhas. Que não vai haver sentido. Porque a guerra deles é uma guerra eterna contra demônios e capetas internamente. Enquanto a nossa guerra é dentro do nosso interior. É dentro de nós, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias falhas, daquilo que talvez o seu pai e sua mãe não pôde fazer por você. Ou talvez você é incapaz de entender que seu pai é tão fraco como você, ou pior, ou você mesmo ocupe-o, porque você não tem a capacidade. Já passei por isso. Por quê? Porque eu honro meu pai e minha mãe, sempre honrei no Senhor, como honro o pai e mãe de qualquer pessoa. Porque definição é um caráter que cada ser humano tem que ter. Mas a definição é proporcional à sua educação. Meu nome é irmão Marcelo. E agora eu vou ser bem simpático. Meu amigo, larga essa igreja. Procure aquela que esteja pregando o reino do Senhor. Não essas bobagens. Não essas loucuras. Não, vem aqui que você vai conquistar a sua vida. Você não está cansado disso? Já chegou a hora de você despertar? Terremotos por todos os lugares, pragas por todos os lugares, guerras, ameaças de guerras, vulcões, o calor. Já foi agora, deu agora na Globo, na Rede Globo, na Rede TV, na Manchete, ou Rede TV, sei lá, na Band, em todo CNN, né? Que o calor do ano 2023 foi o mais quente dos últimos 400 anos. O mais quente. E isso são sinais da vinda de Cristo. Enquanto você está brigando com a tua carne, porque a briga de você nas igrejas não é contra demônios, aquilo é fantasia, aquela história da carochinha, é a tua própria carne, porque a tua carne é condicionada a cometer os mesmos erros dos seus pais. Olha, a Bíblia cita assim, que nós não seremos mais punidos pelos erros dos meus pais. Só que as pessoas não pegam a Bíblia de estudo para entender o que a Bíblia, o que o salmista está querendo dizer. Quando você passa a olhar a sua vida e a sua capacidade da proporção diferente do que eles olhavam. Nós não somos perfeitos. Isso aí é impossível. Não seremos melhores do que os nossos pais, mas teremos uma visão diferente. E só de você ser diferente incomoda quem não olha diferente. Que eu já preguei isso em algumas igrejas e as pessoas falam, você prega diferente. A gente não escuta isso. Mas por que você prega isso? Fui pregar na igreja do irmão e preguei isso e ele falou, as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Porque Jesus, ele não é um amuleto mágico de soluções pragmáticas na vida de todo ser humano. Você vai passar pelo vento, meu amigo. Você vai passar por problema como qualquer outro passa. Porque a luz do sol, ou a luz de Deus, ou tudo que Deus fez, todo ser humano pode passar pelos nossos problemas. E nem por causa disso, eu poderia dizer que Deus não esteja na minha vida. Porque as pessoas só enxergam Deus quando você está bem de vida. Mas isso é natural para todos os olhares humanos. Porque nós somos matéria. Exemplo, coloca um cara magrinho, coloca um cara todo gordo, coloca um cara todo sarado, todo fortão. Coloca uma mulher
gorda, uma magra e bota uma mulher. E o que as pessoas vão olhar? A carne. As pessoas vão olhar a aparência física. Coloca um carro todo quebrado, todo ferrado. Bota um carro usado, bota um carro novo. O que você vai escolher? Aí que tá. Esse é o teu coração. Aonde estiver o tesouro, a qual você escolhe. Agora, as pessoas simples, o que são as pessoas simples? São pessoas que têm uma percepção da vida diferente. Simplicidade também não é garantia de salvação. Não confunda. Eu não estou falando sobre salvação, até porque a salvação é uma probabilidade individual para cada ser humano. A questão é o seguinte: você é proporcional à vida que você leva? Ou você busca algo mais na sua vida que você possa alcançar? Talvez seus braços não consigam segurar o que o seu vizinho consegue, ou o que outra pessoa que mora em outra cidade consegue. Mas você não vai ser melhor e nem pior do que ele. Meu nome é irmão Marcelo e quero ser prático. As pessoas, elas avaliam e questionam o que você fala. Se você falar alguma coisa a qual ele já está desconfiado, pronto, a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. O que ele disse que com aquilo aí? O que ele disse? Quando eu coloquei o carro, mulher e homem, tem gente que vai falar: pô, esse irmão é materialista. Tá vendo? Ele tá fazendo comparações, mas as pessoas são materialistas porque você é matéria. Eu estou apenas colocando na mesa todas as questões humanas. E agora falamos de Deus. Deus não é humano. Deus é algo sobrenatural. Deus não se fala diretamente. Nós falamos com Deus indiretamente. Através da onde? Através da palavra de Deus, que é a própria boca de Deus. Mas existe outras formas de Deus falar. Deus fala através dos louvores. Quando são louvores que louvam o Senhor, não louvores que exaltam a nossa carne, que causam emoção, né? E também através de sonhos, tá? Visões e até mesmo através da oração. Agora, que oração? Oração proporcional. O que é uma oração proporcional? Proporcional ao seu aprendizado. Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém fala à toa. Ninguém fala uma língua porque alguém disse que você iria falar. Porque você conviveu com pessoas que falavam outro idioma. Ou porque você vivia em outra nação. Então tudo é proporcional às oportunidades que acontecem na sua vida. Mas a vaidade humana, ela vai além. Eu uma vez entrei numa oficina para terminar e lá eu encontrei 11 diplomas. O cara tinha diploma de mecânico hidráulico, era tudo no Senai. 2 anos, que daria 22 anos o cara cursando no Senai. Cada diploma, ele tinha vários, né? E fazia questão de deixar bem lá, pendurado. Aí o rapaz, eu que não observei, não liguei, porque fomos lá para mexer no computador, virou para mim e falou assim: pô, você não notou nada estranho não, Marcelo? O quê? Mas você não reparou quantos diplomas ele tem? Cada um é 2 anos. Esse cara viveu quantos anos esse cara tem? Porque para ele fazer aquilo, ele deve ter feito 1º grau, 2º grau, né? Vamos lá. E ainda foi policial. Porra, cara, pô, quantos anos esse cara tem? Mas a vaidade humana é essa. Ele vive através dos títulos. Diplomas são títulos. Eu não vivo através de títulos. Eu detesto isso. Vocês nunca vão encontrar livros, né? Livros aqui espalhados, até porque eu já parei de ler, já tem um bom tempo, né? Já li muito, mas eu acho que agora me baseio naquilo que eu aprendi, é o suficiente. Conhecimento sempre bom, mas a palavra, ela me inspira a realidade. Porque você tem que se conformar com uma coisa. Você tem que se conformar com quem você é. Seja alto, baixo, barrigudo, magro. Meu amigo, seja feliz com quem você é. Olhe-se no espelho e diga para você: eu sou Gomes, eu sou Marcos, eu sou Lúcia, eu sou Flávia, eu sou Marcelo, não importa. Dentro de nós há algo de maior extremo valor. Porque tudo isso aqui um dia vai desaparecer. O ventilador que você comprou vai parar de funcionar. A casa que você pintou, reformou, comprou, ela vai um dia acabar. Tá?
Tudo se acaba, mas o que não vai se acabar, sabe o que é? É a palavra de Deus. Ela nunca se acaba. E a palavra de Deus, ela não é para a nossa carne, é para a nossa alma. Você sabia disso? Quando o nosso coração, você sente um vazio dentro de você, é porque algo a mais precisa ser preenchido. Por isso que as pessoas, todo ano, ou meio do ano, não sei, elas sempre estão trocando de celular, outros trocam de carro, porque eles querem uma novidade de vida. A vaidade humana, a carne humana, ela necessita de algo que substitua, mas aquilo não traz uma felicidade eterna. É momentânea, é passageira, igual uma festa. Você vai para uma festa, come, se distrai. Quando a pessoa está com muito dinheiro, né, a pessoa se sente poderosa. Então ela quer mostrar status. Isso, todo ser humano é assim. Ah, não, porque meu irmão, pastor, não é assim. Mentira. Se o seu pastor tiver muito dinheiro, meu amigo, ele vai chegar uma hora e vai descer. Isso é proporcional. Temos exemplo de Salomão. Vocês acham que Salomão não era um homem de Deus? Claro que ele era um homem de Deus. Mas a vaidade levou a ele. Davi, a vaidade de querer uma outra mulher fez ele cair numa situação que transtornou a sua vida. Então, tudo é proporcional. Agora você tem que ver o que é bom para você e o que não é bom. Aquilo que não é bom você joga fora. Você tem que ser prático, você tem que ser você mesmo. Mas todas as pessoas que não querem ser elas mesmas, elas buscam nos filmes os seus super-heróis. As pessoas fazem suas escolhas. Outro dia eu estava falando outro dia que eu digo já tem um tempo, né? Tentando explicar para a pessoa o que é direita e esquerda. E eu falei, tudo é proporcional, mano. Por quê? Porque a direita e esquerda surgiu em 1789, com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. E o rei Luís Felipe, na verdade, ele arrumou, não foi ele, mas vamos lá, uma forma de apacentar o povo que começava a se revoltar contra o poder absoluto, contra a nobreza e seus direitos proporcionais. Meus amigos, tudo aquilo que é proporcional para você talvez não seja satisfatório para outra pessoa, mas para você é isso que importa. Então fica o que você tem. Não vá na igreja buscar riqueza. Volto a falar, não vá atrás de riqueza, mas vá atrás de Cristo. Vá atrás da sua salvação. Vá atrás da sua espiritualidade. Buscai o reino de Deus. Olha como a palavra diz. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai ver que você é feliz com aquilo que você tem. Você é feliz com o seu ventilador, com o seu computador, com um joguinhozinho que você gosta de jogar que não é pecado, até que aquilo não ultrapasse além da sua capacidade. Você sabe o que é pecado? Vamos lá. Tem gente que diz que beber bebida alcoólica é pecado. E não é. Pecado é tudo aquilo que é além da sua conta. Pecado é tudo aquilo que você faz além da sua conta. Tudo na sua vida pode se tornar um pecado. Tudo aquilo pode se tornar uma barreira diante de você e Deus, se você colocar aquilo na frente de Deus. Agora, eu não estou dizendo para você que você tem que ir para um bar beber a cerveja. Eu disse isso? Eu não disse isso. Quem é sábio está entendendo o que eu estou querendo dizer. A questão de você beber um vinho, a questão de você beber uma cerveja, não vai levar você ao pecado, mas a condição que você está se colocando vai lhe levar ao pecado. Hoje você bebe um copo, porque não tem problema. Amanhã você bebe 2, não tem problema. Amanhã você bebe 3, não tem. Daqui a pouco é 4, é 5, é 6, é 7. Pronto, aí o pecado. A televisão, ela é um pecado. A rua é um pecado. Por quê? Na rua tem de tudo. Na rua tem de tudo. Você vai ver pornografia na rua de todas as maneiras, tanto a parte do homem como a parte da mulher. Então, a televisão é um pecado terrível. Vou dar um exemplo. Assista a Datena e você vai se revoltar com esse mundo. Você vai querer que aquele cara seja crucificado e morto. Não só a Datena, não. Qualquer outra emissora, SBT,
Record, você vai assistir o Tino e vai se revoltar com a bandidagem. Porque essa é a nossa carne. A guerra que aconteceu em Israel, ela é profética. Inclusive Deus me deu uma revelação, o que iria acontecer lá no vídeo 1. Eu tive essa visão, uma visão de despertamento para as pessoas. Por isso que eu não ligo muito para que as pessoas dizem. Um despertamento. Eu fui apenas um vaso de comunicação, como qualquer um pode ser. Então, a probabilidade dessa guerra aumentar é nítido, porque a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que por causa da guerra vem a fome. Por causa do ódio, vem a intolerância. Porque quando a pessoa odeia, não suporta alguma coisa. Então, às vezes você tem uma guerra dentro do seu lar. Você às vezes traz guerra dentro do seu lar. Eu gosto de ver... Eu não gosto de ver filme não, tá? Porque filme eu acho antipático. Eu gosto mais de ver o documentário, Segunda Guerra Mundial... Eu gosto de ver vídeo, eu acho interessante, umas pessoas que falam sobre tecnologia, eu gosto muito de assistir essas coisas, mas nada de exagero. Também gosto de ver moto, também gosto de ler Bíblia, mas tudo proporcional. Agora, uma coisa que você nunca vai se fadigar, e eu não sei me explicar, e eu acho que nenhum psicólogo vai saber explicar, é ler Bíblia. Se você ler Bíblia o dia inteiro, meu amigo, não, você vai se sentir leve continuamente. Agora, isso vai depender da capacidade de cada um assimilar. Então, eu digo para você, se você vai beber um copo de cerveja, aquilo não é pecado. Mas você sabe que aquilo vai levar você a uma situação que vai agravar na tua vida. E você vai acabar se acostumando. É como você visse futebol. Chegar na casa do seu cunhado, senta, vê o jogo uma vez... amanhã, outra vez. Eu não ligo para jogo não, porque eu leio a Bíblia. Daqui a pouco você vê, daqui a pouco você está vendo futebol direto. Isso é normal. Eu vou jogar uma sinuca, é um lazer. Sem problema. Mas tem gente que acaba se viciando. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse é o problema do ser humano. Ele confunde. Então ele diz que o diabo te deu a cerveja. Diabo não dá nada para ninguém. Até porque diabo não tem nem empresa. Você conhece alguma empresa do diabo trabalhando em algum lugar? Eu nunca vi. Se você está achando que macumba ou aquelas casas de centro é o diabo, aquilo tudo é fantasia. São homens que deram aos deuses que não são nem bíblicos. Cada um dá um nome, um batismo, tudo. Raspa a cabeça, faz isso. Eu nunca raspei a cabeça com aquele espírito. Mas eu era devoto a São Cosme Damião e São Jutadeu e São Jorge, E fazia lá minhas obrigações. Até que um dia eu vi que aquilo para mim não servia de para minha mãe não quis continuar, porque minha mãe gosta muito de espiritismo. E eu comecei a abrir meus olhos, sem mesmo ler a Bíblia, Ouvia, mas começava a sentir que Deus era muito além daquilo que eu imaginava. E a probabilidade disso acontecer com você é 1000%. Mas a probabilidade de você assimilar a verdade é que é pequena. Sabe por quê? Porque a verdade, não é física, ela é espiritual. O reino de Deus não é físico, é espiritual. Não é o plano físico humano. Pode ser que, quando você interprete isso, leve a risca achar que essa terra vai ser abandonada e vai acabar o mundo. Não, não é isso. Deus vai transformar essa terra, a nova Jerusalém virá, e todos aqueles que creem no Senhor, aí vai entrar um pouquinho de Jeová, não sou testemunho de Jeová não, tá? Mas vai entrar um pouquinho de Jeová, todo mundo vai ser igual, os leões, animais, todos eles vão ser mansos, papapá, dá para entender, e figurativamente não vai haver mais crime, nem mais fome, nem mais velho de dia, nem doença, nem moléstia, nada, porque Deus será a própria luz e o Senhor vos iluminará. Então Deus não desistiu do projeto homem, mas homem perfeito, não é homem pós-Adão, pecado, Abel, não, esqueça isso. Nessa realidade física aqui, não adianta, não vai ter quem costure isso. Tá? Vai ter teólogos para tudo que é lugar. Quando você liga a internet, meu Deus, o que tem de teólogo explicando, o cara explica isso, o cara explica aquilo, o cara, tanta coisa, aí tu vê um cara prega aquilo, uma oração perfeita, uma oração forte.
Porque são imaginações humanas. Olha só, entendeu bem? Não existe oração forte. Não existe, isso é mentira. Não existe oração perfeita, a não ser o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está entendendo? Hoje é o seu dia. De entender o que eu estou querendo dizer. É a probabilidade de você alcançar. Não quer dizer que você vai alcançar. Essa é a grande realidade. Você pode fazer uma prova e não passar. Você pode fazer uma prova, passar e não exercer aquela função. A vida, ela é uma caixinha de surpresa. Porque o plano físico é uma disputa. Já viu as formigas? Imagine que tem vários formigueiros. Ali tem uma barata morta. Então os formigueiros vão lá para brigar. Aquele formigueiro, e vão brigando para levar um pedaço lá para sua aldeia, né? Para alimentar o seu filhote, para passar durante o frio. Imagine que você está numa disputa igual. Porque quanto maior a probabilidade da população crescer, maior também são os problemas dessa sociedade. Isso não significa e nem justifica-se erros humanos. Isso são coisas diferentes. As pessoas errarem não tem nada a ver com a probabilidade de crescimento, né? Erros de governo também não nada a ver. A questão é o seguinte, é a forma que você constrói e vê a sua vida. A sua oportunidade é agora de saber que, segundo Timóteo 1,9, que nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito. Então, não é o que você faz, mas também conta o que você faz. Claro que conta. Porque se você fizer uma besteira, a probabilidade de acontecer um problema na sua vida é grande. Isso é fato. Mas às vezes você não fazendo, a probabilidade de acontecer um problema, porque isso é natural. Por isso, não confie no homem. Não confie mesmo. Não confie no irmão do seu lado. Não confie. Não deseje mal. Aí a pessoa confunde. Não, o irmão está dizendo para não confiar. Então, esse irmão aí, sangue de Jesus tem poder. Olha, eu vejo isso como um grande erro. Você fala sangue de Jesus, poder para o seu próximo. Não faça isso. A questão é o seguinte. Não confiar não significa que você não vai se relacionar. É uma coisa diferente. Você não confia, você não conta o seu segredo, mas você pode se relacionar com a pessoa. Pai do Senhor, bom dia, boa tarde. É porque tem gente que diz assim, olha, não é mais bom dia nem boa tarde, é a paz do Senhor. Meu amigo, o importante é você ter paz. Você disse bom dia, mas disse de coração. Não tem nada a ver esse negócio de paz do Senhor. Claro, é uma saudação, um bom costume. Tudo bem, não sou contra quem fala paz do Senhor. Agora dizer que isso é uma execução e que aquilo serve para você manter uma característica de um cristão, isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque, já digo uma coisa, igreja, religião não muda caráter. Você que tem que mudar seu caráter. Se você não mudar, meu amigo, você vai passar o resto da sua vida escravo de você mesmo. Se você é ciumento, vai morrer ciumento e doente. Paranoico, psicopata, entendendo? Se você é lento no pensar, se você é lento em capacidade, você vai ser lento o resto da sua vida. Então eu desejo para você a paz do Senhor. Desejo você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E viva tranquilo, não esquente, entregue a sua vida ao Senhor. Faça aquilo que Jesus fez. Esse é o ponto. Eu não disse para você não ir para a sua igreja. Eu não sou irreligioso. O ser humano precisa. O ser humano precisa de Cristo. E às vezes, no seu local, no seu bairro, onde você vive, tenha uma pessoa, um pastor, um homem comprometido com a verdade. Veja o que ele prega. Não olhe a aparência dele. Não olhe o que ele vê. Veja o que ele prega. Está pregando pela palavra, está pregando com proporção. Não procure perfeição nele, procure dar palavra naquela pessoa. Tudo bem. Mas muitas pessoas são enganadas porque elas vão atrás de fantasia. É o Deus macho, aquele cara que pula, gira, salta, baile, pula.
Olha, eu conheci um pastor de verdade, pastor Manuel Cândido. Poxa vida, aquele homem trabalhava de pedreiro, mas tinha um conhecimento da Bíblia. Olha, cara, uma vez eu falei para ele subir monte, ele falou, para que subir monte? Não precisa, Deus está perto de mim. Eu entendi o que ele quis dizer. E eu ainda estava lá naquela meninice ainda de achar, né, que monte era tudo. Passei por isso, gente, passei por tudo isso. Mas não condeno quem vai, não. Não, eu sou diferente. Começa a meter um malho que vai pro monte. Não tem nada a ver. Você pode ir pro monte. Mas se o monte não está dentro de você, não adianta isso. Se Deus não está dentro de você, não adianta. Se você não perdoa, se você pensa mal do seu irmão, se você deseja mal, se você quer vingança, são desejos da carne. A carne habita tudo aquilo que desde lá de Adão fez Caim matar Abel, fez tantas atrocidades. A carne, o céu. Então avalie um conceito natural, né? Você tem que avaliar naturalmente. Não estou dizendo que você tem que ser naturista, porque já vai vir o cara é naturista. Não é isso que eu estou falando. Avalie as coisas naturalmente. Olhe para dentro de você e diga: isso que eu estou falando é verdade? Eu estou sendo autenticamente verdadeiro? Porque Jesus não vai vir aqui para mudar você, para te dar nada. Não. Ele cria situações. Então você não acredita que Deus não tem poder de dar uma casa? Não, eu não disse isso. Eu disse isso. Não. Eu creio que Deus pode te dar, te deixar rico, te deixar milionário, te dar carro. Eu creio. Quem disse que eu não creio? Deus é poderoso. Mas Deus não é mágico. Entendeu? Deus não é aquela caixinha de surpresa para todo mundo. Nem todo mundo. Bota na sua cabeça. Mas nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai alcançar aquilo. Então, mas é aí que está. Às vezes você está indo por um caminho, está dando a volta lá no deserto, o negócio está aqui na tua frente. Está aqui na tua frente, ó. E você está fazendo isso, insistindo. E vai lá e volta, e vai lá e volta, e vai lá e volta. Eu passei por isso. Vi uma voz há anos e dizia: está errado. Eu não mandei fazer isso. Mas eu insistia. Rapaz, tanto eu insisti, o vento soprou de um lado e de outro. De um lado e de outro. Eu não vou explicar, mas vocês vão entender. O vento ventou daqui. Quem criou esse vento? A minha carne. As suas decisões criam os ventos. As suas decisões criam os ventos. O seu desespero. Veja bem, imagine uma pessoa aqui. Preciso, já vou terminar. É que lembrei agora uma coisa e quero passar para vocês. Vamos imaginar, você tem um problema na sua vida, ela está demorando. Aí começa o ser humano, meu Deus do céu, meu Deus do céu, começa aquele desespero. Não sei o que. Aí a pessoa fica tão desesperada, vai para vizinho, pede oração. Você acha que você vai tocar a Deus por causa disso? Não vai mudar. Não, meu irmão, mas não é possível. Você está buscando nada, você está buscando homens. Nós, o tempo todo da nossa vida, não conseguimos enxergar Deus na nossa frente. Nós não vemos Deus na nossa frente, porque nós olhamos para homens. Aí está olhar para o homem. É aí que está. Nós precisamos dos homens, mas nós não podemos confiar nos homens. Vocês entenderam? É isso que eu quero dizer para você. Você tem que ter a sua fé. Você tem que ter a sua comunhão. Você tem que ter uma ligação perfeita. Você tem que ter uma experiência com Deus. Nessa probabilidade, na proporção, vai acumulando o Espírito de Deus na sua vida, através da palavra. Então, esqueça dos seus problemas. Se atire em Cristo e vai buscar almas. Comece a pregar o Evangelho. Olha, no momento que você está numa aflição na sua vida, em problemas, é horrível, é difícil, é doloroso.
É horrível. Mas tenha fé. Deus vai resolver seu problema. Deus vai te abençoar. Deus vai lhe garantir. Mas existe uma coisa que você tem que entender. Você pode ser o maior tropeço da sua vida quando você começa a olhar para os seus problemas. Aí, vamos lembrar João, né? Foi João? É. Jesus estava caminhando nas águas. Pedro, me corrigiram aqui, minha esposa. Pedro, falei João, desculpa. Pedro olhou para Cristo, a consumação da sua fé. Mas quando Pedro olhou para as águas, agora coloque aí. Um exemplo simples da Bíblia que todo mundo conhece. Mas ninguém consegue ver, ou talvez não queira acreditar. Porque nós não queremos acreditar nisso. Porque é a coisa mais difícil de você compreender. Hoje mesmo eu orei ao Senhor aqui. Orei, sabe? De repente, quando eu vi aquele vento, aquela falação, eu não vou dar detalhes, e aí eu resolvi orar e de repente começou a vir o rolo, o Espírito de Deus. Eu senti que estava diferente, e aí comecei a falar, até ter visão. Aí tive uma visão, aí contei a visão. Gente, eu estou passando uma experiência na minha vida, mas centenas de pessoas passam experiências terríveis, e mesmo assim elas mantiveram sua fé. Homens, os heróis da fé. Estevão foi apedrejado, João Batista perdeu sua cabeça, Pedro foi pendurado de cabeça para baixo. Se a gente parar para pensar, Isaías foi decapitado, teve a cabeça cortada, esquartejada. Então, nós vimos tanto, mas Daniel não. Deus poupou, né? Josué não, foi o governador do Egito. Então aí nós vamos começar a olhar as várias narrativas. É porque nem todos os filhos obtiveram a fé. E fé é algo sobrenatural. Então quando Jesus estende a mão para Pedro, homem de pouca fé, levanta. Ali Jesus quis mostrar para Pedro que quando ele estivesse olhando para os problemas daquela vida, da época que ele vivia, a qual Roma escravizava e as pessoas passavam necessidade, Pedro iria afundar na amargura. Por isso que eu digo, você que fica vendo televisão, da Atena, crime, rapaz, você vai acabar se revoltando com esse mundo. Você vai chegar na igreja e vai virar bolsonarista. Você vai querer matar, vai querer cortar a cabeça, porque bandido é bandido morto, porque isso é o nosso natural. Acontece comigo. Se eu começar a ver, meu amigo, vão encher das coisas desse mundo. Comecei a ver da Atena, não é só da Atena não, tá? Desculpe, da Atena, não estou falando nada contra você. Você é um jornalista, você é um bom jornalista. Não é isso que eu quero dizer, estou dando exemplo. E quando as pessoas não conseguem capitalizar as coisas e conseguir, né, peneirar, elas vê SBT, Record, né, às vezes até mesmo Globo e outras, quando vê crime, rapaz, o cara estuprou aquela garota, o cara matou aquele cara, o policial fez aquilo, mataram aquele policial, sequestraram, não sei o que, deram na cara daquele cara, olha o que fizeram, que revólver jogaram, tacaram fogo no carro daquela pessoa. Você fica indignado, porque você não quer, você vê, quando nós vemos a injustiça, nós, agora imagine Deus. Já parou para pensar? Aí Jesus disse assim, mas os romanos, eles matam, os romanos, eles cobram impostos pesados, tomam as nossas fazendas, nossas riquezas, nos prendem, nos açoites, jogam dentro da cadeia, fazem comer. Ame os romanos. Eu o quê?
Caifás, quem é esse aí que está falando para a gente amar os romanos? É aí que eu quero ver quem é ele. E quando escutou Jesus falando sobre amar os nossos inimigos, mas amar nossos inimigos no Senhor, não é aquele cara que vai lá, ô inimigo, vem cá, você está contigo, tá? Tu é meu amigo. Não, não é isso não, tá? Eu estou sendo irônico, mas não é isso. Você sabe que não é isso que eu quero dizer. É você não deseja mal para aquela pessoa. É esse que é a probabilidade. Porque a nossa carne não é isso. Nosso coração orgulhoso, nosso coração correto, justiça, justiça. Não escuta as pessoas falando isso, né? Justiça na rua, justiça. As pessoas gritam, justiça, justiça, justiça. E chega na igreja, você quer o quê? Você quer justiça. É o que estava acontecendo com as igrejas, é o que está acontecendo. As igrejas estão impregnadas de justiça. Só que Deus não está com ouvido nas igrejas. Deus não é tocado nem pelo bem nem pelo mal. Você pode ser bonzinho, você pode ser cruel, mas Deus não é tocado por isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece o ser humano. E Deus é o dono da vida. Quando Ele te chega, acabou. Acabou. Deus é a solução na sua vida. Mas você tem que ser a solução para os seus próximos passos. Lembre-se disso. Deus é a solução para a sua vida. Mas você tem que ser a solução para os seus próximos passos. Para o que sai da sua boca. Para o que você pensa. Porque se tem maldade no seu coração, se tem ciúme, se você tem inveja, se você tem raiva, se você tem desconfiança, esqueça de ser cristão. Pare de insistir. Você está perdendo seu tempo. Mas se você quer alcançar a boca de Deus, o conhecimento das alturas, oh, meu Senhor, abandone esse velho homem e nasça um velho homem. Mas vai ser uma luta todos os dias na tua vida. Não pense em você que eu sou esse perfeito, não. Não. De vez em quando eu solto cada um, meu amigo. Fala, mas daqui a pouco vem assim, efeito, não. Porque aquele fulano que fez isso, se chegar, e eu falei, rapaz, vou pegar aquele cara. Vou socar ele até ele não aguentar mais. Mas aí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou falando? Que aquele homem desapareça do meu caminho, não quero nada disso não. Eu quero fazer a obra de Deus, aí que está. Nós temos que entender que nós temos uma carne pecadora, que todos os dias vai desejar um pecado. Você tem uma fraqueza. O apóstolo Paulo tinha espinho na carne. Poderia ser uma fraqueza? Sim, poderia. Sim ou não? Não sei, poderia. E se fosse? O que Paulo poderia fazer? Aí eu digo, Paulo saía para pregar o evangelho. Faça o mesmo. Não espere o tempo te curar. Faça que o tempo e domine o tempo nas tuas palavras. Está querendo entender o que eu estou querendo dizer? Então eu vou simplificar. Avance você nesse tempo de vida que você tem. Não deixe o tempo correr na sua frente. Corra junto com o tempo. Entendeu? Não espere o tempo. Não, espera aí. A justiça não faz isso? Faz você esperar. Mas você não pode esperar. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. Não queira ser espiritual além da sua capacidade. E não faça aquilo que você não suporta. Tem gente assim, que faz o que não suporta e depois não aguenta, quer dar uma de bonzinho, aí depois joga tudo na cara. Não faça isso. Fez à toa. Por quê? Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, benignidade, amor, fraternidade, caridade, fruto da carne. Eu já falei. Porfia, contenda, ciúme, dissolução. Olha aí. Então, meus irmãos, procure uma igreja que pregue esse tipo de evangelho. Um evangelho são. Tá? Um evangelho que tenha batismo do Espírito Santo. Um evangelho que fale até os dons da língua do Espírito de Deus. Mas que seja tudo com cautela, não com bagunça, como a igreja de Galas, aquela bagunça, mulher falando, homem falando, mulher gritando mais do que o homem. Não. A igreja tem que ser orientada, né,
Outra coisa, tenha referência à palavra, não ficar na sua posição. O irmão falou assim, na igreja fica todo mundo de pé. Aí eu falei, e o aleijado? Não tem aleijado na sua igreja? Não, não foi assim que eu perguntei. Irmão, tem algum deficiente físico aleijado na sua igreja? Tem 3. Então esses não estão na referência. Não, eles não estão porque eles não podem caber. Não, meu irmão, não acabou de falar que para estar na referência de Deus tem que estar em pé. Não. Não é a sua condição. Eu acabei de falar aqui. Não é a condição da tua carne. Não é porque você é gordo, não é porque você é magro, não é porque você é forte. Esqueça disso. Isso aí é coisa carnal. Nós, desejo carnal. Você tem um desejo? Ah, mas então, meu irmão, eu não posso fazer ginástica, que isso é do pecado. Vai ter gente pensando assim, não posso fazer ginástica, que isso é pecado. Eu disse isso. Eu falei isso, mas olha o que tem de gente ignorante, ou que tem gente que vai tentar desqualificar a minha pregação arrumando um monte de coisinhas. Você pode ir à praia, você pode fazer o que você for. Faça com moderação. Seja moderado, não seja um fanático. Não seja aquele cara que, oh meu Deus, só não, porque, como eu acabei de falar, você pode até assistir um jogo. O que você não pode é colocar o jogo na frente das coisas de Deus. Então, vamos lá. Você vai na casa de um familiar seu, um parente seu, aí vai lá, hoje, amanhã, depois, todo final de semana você está aí. E a obra de Deus, como é que fica? Não, é porque eu preciso de uma mentira. Se você for homem de Deus, você vai pregar o evangelho fora de tempo, dentro do tempo, seja o que for. Aí não vai ter tempo. É igual a pessoa que arruma um trabalho. Não tem tempo para pensar besteira. A pessoa que tem uma ocupação, ela não tem tempo de pensar uma besteira. Eu estudava. Eu tinha 17 matérias. Estudava no colégio de freira. Não estou me gabando por causa disso, não. Eu entrava no colégio 8 horas da manhã, 8h30, saía 8 horas da noite. Durante o ano todo. E eu digo uma coisa para você, não havia tempo para mim à noite fazer mais nada. Eu tinha que dormir. Um homem tem que ter uma ocupação. Homem, quando eu digo, é geral, mulher. Quando não tem ocupação, aí começam as discussões e as brigas. Ocupe com a obra de Deus, não vai ter tempo. O diabo está na tua carne. Entenda, o diabo está na tua carne. Não, meu irmão, mas a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor. Exato. Quando a tua carne dá lugar, ele entra e aí ele destrói a tua vida. Você mesmo. A paz do Senhor.